Bom dia a todos. Gente, vamos aqui iniciando mais uma aula. E como eu disse na aula anterior, a gente vai começar assunto novo. Vamos iniciar o capítulo 8 sobre entes da geometria, certo? Neste capítulo, a gente vai começar a estudar e entender uma parte da matemática chamada geometria. Nessa parte da matemática chamada geometria, basicamente a gente estuda as formas geométricas e suas propriedades. Agora, no sexto ano, nesta introdução sobre geometria, a gente vai entender algumas propriedades. Quais? O que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, certo? Vamos entender matematicamente o que representa cada ente geométrico desse que eu falei, como ponto, reta e plano. Então, para você começar o estudo da geometria, você vai estudar geometria no sétimo, oitavo, nono e assim por diante. Esse primeiro contato, você tem que entender essas primeiras propriedades, tá ok? Então vamos aqui iniciando a nossa aula. O primeiro propriedade que eu queria trazer para vocês é o ponto. Ah, professor, ponto é um ponto, né? Em português bota ali um ponto final. Porém, para matemática, o ponto tem um sentido diferente. A forma de representar é a mesma, aquele pontinho que você coloca. Porém, para matemática, a função, o sentido dele é outro. Ou seja, para matemática, o ponto não possui forma nem dimensão, né? Aquele que você já conhece, aquele ponto mesmo desenhado. Significa que o ponto é um objeto adimensional, ele não tem dimensão, certo? O ponto não tem dimensão. Professor, o que é dimensão? Você sabe que tem duas, três dimensões, né? Duas dimensões você desenha apenas no plano. Três dimensões é aquele que sai do plano e tem volume, certo? Então, o ponto é adimensional, ele não tem dimensão. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geométrica. Ou seja, a função do ponto é para localização geométrica, né? Quando você está estudando ali na parte de geografia, quando você quer localizar uma localização no mapa, ou, né, seja ele digital ou físico, você utiliza um ponto, né? Então isso matematicamente também tem essa função. Outra propriedade que eu quero apresentar para vocês é reta. Ah, professor, eu sei o que é uma reta. É uma linha que não faz curva. Ótimo. Só que para matemática também tem outros sentidos. Então, a reta são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Então, ele já começa um outro sentido. Uma reta é um conjunto de pontos? Sim. Por quê? Porque quando eu desenho uma reta, em cima dessa reta, o componente dessa reta, eu posso desenhar vários pontos. Então, na ligação destes pontos é que eu formo uma reta. Claro que ele não pode ter curva, certo? Então, matematicamente, a reta são um conjunto de pontos onde, ao ligá-los, eu formo uma reta. Elas são infinitas para as duas direções. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu posso, no livro ou no caderno de vocês, desenhar uma reta, porém, tanto para a direita como para a esquerda, ele vai ser infinito, ou seja, não vai ter fim, certo? Essa reta não tem fim, assim como os números. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles, ou seja, por mais que um ponto esteja muito próximo do outro e eu ligue formando uma reta, eu consigo medir a distância entre dois pontos. Assunto mais para frente, certo? O plano, o que seria o plano? O plano é um conjunto de retas alinhadas. Ou seja, quando eu pego várias retas alinhadas, eu consigo formar um plano. Enxergue o plano como se fosse uma folha de papel, certo? Se você pegar aquela folha de papel ofício, por acaso, todo branco assim, então se você olhar apenas para a folha, é como se fosse matematicamente um plano. Dentro de um plano, eu posso desenhar infinitas retas e infinitos pontos, tá? O objeto formado por esses alinhamentos de retas é uma superfície plana, que não faz curvas e infinito de todas as direções. Então, assim como a reta, o plano também é infinito. Então aqui eu posso desenhar, olhem essa figura aqui, né? Posso desenhar infinitas retas, infinitos pontos de forma infinita, certo? Então essas três propriedades são de extrema importância para você começar a entender a geometria em si, tá ok? Então vamos aqui. Então aqui está
representado as três propriedades que a gente viu, né? Um ponto, então aqui é apenas um ponto. Lembrando que, matematicamente, eu sempre vou representar um ponto, uma reta ou um plano com uma letra. Então aqui eu falo que eu representei com a letra P, então eu digo que é o ponto P. Se fosse qualquer outra letra, botasse o L, o ponto L, certo? Assim como o ponto, a reta também eu tenho que atribuir uma letra. Então aqui eu atribuí a letra R, então eu chamo que é a reta R. E para o plano, geralmente, se representa um plano com a letra grega, certo? Nesse caso aqui eu representei com a letra alfa, então eu digo que é o plano alfa e assim por diante, ok? Então aqui é a forma de representar um ponto, uma reta e um plano matematicamente. No livro de vocês você vai ver que tem muito dessas três propriedades representadas por letras. Então vamos aqui. Então, neste primeiro momento, o que é que você tem que entender o que é um ponto, uma reta e um plano e entender, vai ter várias questões aí, para que você defina se um ponto pertence a uma reta, se a reta pertence ao plano e assim por diante. Então vamos olhar aqui essa primeira figura. Note que aqui eu tenho a letra R, representando a reta R, e eu tenho dois pontos, o ponto A e B. Note que esses pontos estão em cima da reta R. Então eu digo que esses pontos pertencem à reta R, certo? Então aqui o ponto A e B pertencem à reta R. E note também que a reta R está dentro do plano alfa. Então também eu digo que essa reta pertence ao plano alfa, assim como os pontos A e B. Nessa outra figura aqui, note, eu tenho um plano alfa e tenho diversos pontos. A, B, C, D, E, F e G. Só que alguns pontos estão dentro do plano e outros planos estão fora. Então aqui eu posso representar da seguinte forma. Posso dizer que o ponto A, F e G não pertence ao plano alfa, porque eles estão fora. Já os pontos B, C, E e D pertencem ao plano alfa porque eles estão dentro do plano, certo? E assim por diante. Nesta terceira figura aqui mais embaixo, é para você identificar quais pontos pertencem à reta. Então note que aqui eu de novo tenho uma reta R, porém eu posso dizer que alguns pontos pertencem à reta R e outros pontos não pertencem à reta R. Então aqui ó, o A, o F e o G não pertencem à reta R. Já B, C, D e E pertencem à reta R. Certo? Então, nesse primeiro contato que eu quero que você tenha com a geometria é que você entenda o que é um ponto, uma reta, um plano matematicamente e a questão se pertence ou não à reta ou ao plano. Tá ok? Então, ficamos por aqui. Faça uma boa atividade. Qualquer dúvida estou à disposição.